Olá, já vamos começar, mas antes, se inscreva, curta e principalmente compartilhe. Muito obrigado. Olá, aqui é Jaderson Feitosa novamente. Que bom que estamos juntos de novo. Se você está recebendo este terceiro áudio, é porque alguém se preocupa com você. É porque alguém quer ver o seu crescimento espiritual, o seu reavivamento e com certeza deseja vê-lo naquele grande dia quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre prognósticos e eu quero dar um prognóstico. E você sabe o que é um prognóstico? Prognóstico é uma espécie de previsão. Não é uma profecia, nada a ver com isso, mas é uma previsão que pode acontecer como pode não acontecer. E nós precisamos realmente estar atento a tudo que está acontecendo e tudo que pode acontecer. Nós temos revelação clara e temos algumas coisas que nós não temos definição. Mas é importante que a gente esteja vigiando constantemente para a gente não ser pego de surpresa, não é mesmo? Eu quero ler para você Lucas capítulo 21, Lucas 21, verso 20. E diz assim: Quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que é chegada a sua devastação. O verso 21 continua dizendo assim: Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade não se retirem, os que estiverem no campo não entrem nela. No tempo de Jesus, os exércitos inimigos, eles não conseguiam tomar as cidades facilmente, porque as cidades tinham altos e intransponíveis muros. Era difícil conseguir, quando eles fechavam os grandes portões das cidades, era difícil a cidade ser conquistada. Então, os exércitos inimigos faziam um cerco de soldados em volta da cidade e ali acampavam e esperavam que as pessoas se entregassem, se rendessem ou até morressem de fome. E no ano 70 nós tivemos, historicamente falando, 2 cercos em Jerusalém. O primeiro cerco de Jerusalém, ele ficou pouco tempo e sem nenhum motivo aparente. Os exércitos romanos levantaram acampamento e saíram. Mas no segundo cerco, pouco tempo depois, o exército romano veio, fez o cerco e só saiu dali quando a cidade foi destruída. Mas no primeiro cerco, e aqui eu faço menção dessas palavras de Jesus: quando vir de Jerusalém cercada, sabei que é chegada a sua ordem, a sua destruição. No primeiro cerco de Jerusalém, quando o cerco se levantou e foram embora, a serva do Senhor disse no grande conflito que nenhum cristão pereceu. Sabe por quê? Porque eles saíram de Jerusalém, eles foram embora. Eles sabiam que era a hora de ouvir as palavras de Jesus. E eu queria dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um período muito parecido com isso. Porque é um período em que nós estamos vendo coisas interessantes acontecer. Nós estamos vendo sinais acontecer. Eu pergunto para você, quando foi a última vez que você viu uma epidemia desta magnitude? O mundo está em colapso. Milhares de pessoas estão morrendo. As pessoas estão em casa, em quarentena. Sabe, isso é como o primeiro cerco de Jerusalém. Fazendo uma analogia, isso é o primeiro cerco. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse cerco vai passar. E aparentemente é uma boa notícia, né? Mas esta é uma oportunidade que eu e você estamos tendo para buscar mais a presença de Deus. Sim, esta é uma oportunidade para buscar mais a presença de Deus.
Fazendo essa analogia, esse primeiro cerco não vai durar muito tempo. Isso é uma analogia, isso é um prognóstico. Lembre-se o que eu falei no começo do áudio. É um prognóstico. Essa doença vai enfraquecer, a ciência vai trazer uma cura, já está trazendo cura, remédio, vacina, isso vai passar. Mas esse momento que nós estamos em nossos lares, Deus está nos dando a oportunidade de buscarmos mais a sua presença, de nos consagrarmos mais. Todo esse medo de perder a vida está fazendo muitas pessoas se voltarem para Deus. E quem sabe você está ouvindo aí, você estava com a sua vida espiritual de lado, largada, esquecida. Quem sabe eu falo para alguém que está até fora da igreja e precisa voltar para os braços de Jesus antes que seja tarde demais. Deixa eu ler para você alguns textos que são imprescindíveis. O primeiro texto que eu quero ler para você está em Testemunhos Seletos, volume 3, na página 275. Abro aspas. A serva do Senhor diz assim: tempos perigosos estão à nossa frente. Todo que possui o conhecimento da verdade deve despertar e colocar-se corpo, alma e espírito sobre a disciplina de Deus. O inimigo está em nosso encalço. Precisamos estar bem despertos, em guarda contra ele. Precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Temos que seguir as instruções dadas por meio do Espírito de Profecia, diz ela. Temos que amar a verdade para esse tempo e a ela obedecer. Isto nos guardará de aceitar fortes enganos. Deus nos chamou por sua palavra. Falou-nos pelos testemunhos para a igreja e pelos livros que têm nos ajudado a esclarecer nosso dever presente, bem como a posição que devemos ocupar agora. As advertências têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, e devem ser tomadas a peito. Se nós a menosprezarmos, que desculpa poderemos apresentar? Fecho aspas. Sim, diante de nós virá um tempo muito difícil e precisamos estar preparados. O Desejo das Nações, também, na página 476, diz assim: a crise aproxima-se, furtiva e gradualmente, diante de nós. Satanás vê que seu tempo é curto e diz à serva do Senhor: tem posto em operação todas as suas forças, a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados, até que o dia da graça haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Solene esse pensamento, não é? Sabe, os tempos que nós estávamos vivendo até então, até antes do coronavírus, eram tempos que estavam nos deixando tranquilos, indiferentes, como se Jesus não fosse vir. Nós falávamos, Jesus em breve voltará, mas parecia que nós sentíamos que isso não estava acontecendo. Ano após ano, Réveillon após Réveillon, Natal após Natal. Nós desejávamos Feliz Ano Novo, Feliz Natal, e as coisas continuavam do mesmo jeito. E continuávamos a nossa trajetória. Até que Deus, em sua misericórdia, nos permite, através dessa pandemia, nos permite parar e refletir sobre os tempos que estamos vivendo. Não é interessante isso? Deus, em sua misericórdia, está nos chamando para a reflexão. Está nos chamando para nos consagrar. Está nos chamando para nos preparar mais para o encontro com o Senhor. É tempo de buscar a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. É tempo de estudar mais livros, como livros que vão nos ajudar, livros como Eventos Finais, como O Grande Conflito. Eu citei nos áudios passados livros tais como Preparação para a Chuva Serôdia. Outro livro, por exemplo, Preparação para a Crise Final. Nós precisamos conhecer esses temas. A igreja tem deixado de falar e ensinar sobre esses temas. Por isso eu comecei a me sentir incomodado e estou fazendo esses áudios. Nós vamos estudar aqui juntos. Mas estude também. Estude sobre o autoclamor, estude sobre o que é a sacudidura. Estude sobre chuva serôdia.
Mais do que uma lição, ele te fala. Vá mais a fundo, cave mais. Não permita, não se contente com pouco. Ore, leia mais. É tempo de orarmos, é tempo de buscarmos, é tempo de estudarmos mais o Espírito de Profecia. Eu quero ler aqui para você mais alguns textos, inclusive da senhora Ellen White. Olha o que ela diz, isso é tremendo e preocupante. Ela diz em Testemunhos, volume 1, na página 466, diz assim: quase todos os que professam crer na verdade presente não se acham preparados para compreender a obra de preparação para este tempo. Fecho aspas. Forte esse texto, né? Olha esse outro. Primeiros Escritos, na página 119 e 120, diz assim: vi que o remanescente não estava preparado para o que está sobrevir sobre a terra. Estupefação, como letargia, parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Uma grande obra deve ser feita pelo remanescente. Disse o anjo: legiões de anjos maus estão ao redor de vós, e permitis que vossa mente, se demasiado pronto, se desvie da obra de preparação. Solene, né? Sim, queridos. O primeiro cerco, nessa analogia que eu faço, nesse prognóstico, chegou. Sim, chegou. E é tempo de nós nos prepararmos. É tempo de sair. Não sair da cidade. Nós vamos falar em outro momento sobre sair das grandes cidades. Isso é uma outra necessidade. Mas é tempo de sairmos da letargia. É tempo de sairmos da rotina espiritual. É tempo de sairmos da mornidão. É tempo de sairmos dessa aparente tranquilidade. Porque virá momentos que nós não imaginamos. Momentos difíceis e que talvez muitos de nós possamos ser pegos de surpresa. Sim, meus queridos amados, nós precisamos nos preparar para o encontro com Jesus. Nós precisamos nos preparar para o encontro com o Salvador. É tempo de buscar o Senhor. Em Testemunhos Seletos, a serva do Senhor, na página 90, lá no volume 1, diz assim, abro aspas: que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para carregar sobre o povo de Deus. E sabe que se eles dormirem um pouco mais, estará seguro quanto a eles, pois é certa a sua destruição. Repito aqui, sabe que se eles dormirem um pouco mais. Fecho aspas. Esse é o momento de acordarmos. É o momento de enchermos as nossas vasilhas como virgens prudentes, com o azeite da presença do Espírito Santo, para nos prepararmos para a vinda do esposo. Sim, nós precisamos nos preparar. Romanos 13, verso 11. Se você quiser me acompanhar, 13, verso 11. E digo-vos isto a vós outros, que conheceis o tempo. Olha o que a palavra do Senhor diz. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que a princípio quando cremos. Vai a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Verso 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudices, nem em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas nos revistamos de Jesus Cristo e nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Sim, querido amigo, nós temos que nos preparar. E esse período de quarentena é como o primeiro cerco de Jerusalém, que está nos permitindo sair dessa situação de imunidão, de letargia, para nos prepararmos para encontrar com o Senhor. Eu quero terminar lendo dois textos ainda em Lucas capítulo 21. O primeiro está no verso 34, que diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia
da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não vos venha sobre vós repetidamente como um laço. Pois há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre a face da terra, diz o verso 30. E o último verso, verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Eu tenho certeza que Deus está nos mandando uma mensagem através dessa epidemia. Assim como o primeiro cerco de Jerusalém foi uma mensagem para os cristãos saírem dali, assim também essa epidemia pode ser uma mensagem. Por isso que eu falei que era um prognóstico. Pode ser uma mensagem dizendo para nós: é tempo de consagrar, é tempo de reavivamento, é tempo de buscar mais a Jesus, é tempo de estudar mais sobre os temas dos eventos finais. E é o que nós faremos nos próximos áudios. Por isso eu peço para você nesse momento que, ao terminar de ouvir esse áudio, compartilhe com membros da igreja. Esse não é um áudio, esses áudios não foram preparados para evangelismo. Esse áudio foi preparado para a igreja remanescente de Deus, a igreja adventista do sétimo dia. Compartilhe esse áudio com membros da igreja. Compartilhe esse áudio com pessoas adventistas que estão afastadas, para elas voltarem para o rebanho. Quem sabe seja a oportunidade que Deus está dando para elas também. E que Deus nos abençoe. Que você compartilhe esses áudios. Que você ore por mim, para que Deus possa estar dirigindo meus pensamentos. Como eu disse no primeiro áudio, há muitas coisas a falar. Há muito que nos prepararmos. Mas acima de tudo, que nós possamos juntos estar em pé no dia da volta de Jesus. Deus abençoe você. Que Deus esteja com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre você o rosto dele. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. E que o Senhor nos dê a paz. Um grande abraço. Fique com Deus.